Existem duas formas de enxergar um problema: o lado meio cheio do copo e o lado meio vazio do copo. A palavra vai dizer em Josué capítulo 6 que as muralhas de Jericó se fortificaram de modo que ninguém saía e ninguém entrava. Isso aconteceu quando o povo chegou. E é interessante que esse texto do primeiro versículo é a visão do eu lírico. É a visão de quem escreveu. Quem escreveu vai dizer assim: a muralha se fortaleceu e agora não tem mais nem saída e nem entrada. Então eu tenho uma visão minha, uma visão de quem escreve. Só que no versículo 2, o texto vai dizer que Deus fala com Josué. E Deus disse a Josué: viu? Tá vendo? Essa cidade eu dou nas tuas mãos. É interessante essa visão diferente de Deus em relação ao de Josué e a do povo, porque eu enxergo a muralha fortificada. Deus também enxerga a muralha fortificada. Só que eu posso dizer o seguinte: a muralha se fortaleceu, o que era já muito fortificado piorou, que agora ninguém entra e ninguém sai, portanto eu não vou conseguir. Ou então eu posso enxergar: a muralha se fortaleceu, de modo que até ninguém consegue mais nem sair, quem dirá entrar. Então eles reconhecem quem está comigo, e é justamente por isso que eu vou conseguir. E é o que Deus faz. Alguém escreve: a muralha se fortaleceu, e dá uma sentença: ninguém entra e ninguém sai. E Deus vem e fala: é justamente porque fortaleceu e disse que ninguém entra e ninguém sai, que eu dou ela na tua mão. E é interessante porque no versículo 2, Deus vai dar uma estratégia para isso acontecer. Algumas estratégias. A primeira é: veja, dá uma olhada. Sabe o que ele me ensina? Ele me ensina que eu preciso enxergar o problema e encarar de frente. Eu não tenho que ficar empurrando com a barriga. Eu não tenho que fingir que ele não existe. Trate o problema. O problema existe, não finge. Ah, Deus vai cuidar. Eu vou fingir que esse problema não existe porque Deus está comigo. Não, não. A palavra de Deus é: tá vendo? Dá uma olhada no problema. Trata do problema. Resolva o problema. Encare o problema. Não se intimide com o problema. Porque ele existe. Só que tem um detalhe. Tem uma sentença de Deus. No versículo 1 tem uma sentença do homem. Ninguém entra. No segundo versículo tem a sentença de Deus. Tô dando na tua mão. É justamente assim que funciona. Para o mesmo problema eu tenho duas sentenças, a do homem e a de Deus. E o que é que eu tenho que fazer? Encarar esse problema de frente. A segunda estratégia é a seguinte: vocês vão pegar os sacerdotes, os adoradores, e vão rodear durante 6 dias. Por que rodear durante 6 dias? Porque Deus sabe que é isso que Israel sabe fazer: ficar rodeando. Israel, durante 40 anos, ficou no deserto, rodeando uma terra que eles poderiam rodear em apenas 40 dias. Talvez você é um amigo do Evangelho há anos. Talvez você seja um frequentador de culto há anos. Talvez você seja um filho de crente há anos. Então você conhece um pouco de Bíblia. Você conhece um pouco de orar. Você sabe o que significa uma vida de jejum. Só que agora Deus está te convidando para um novo patamar de vida com Ele. Porque no deserto, durante 40 anos, você rodeou vendo nuvem de fogo, vendo nuvem de fumaça, vendo provisão, vendo milagres onde as sandálias não envelheciam. Só que o problema é que você só rodava e não chegava a lugar nenhum. Ver milagre, viver milagre, ver a presença, não significa que você está chegando a lugar nenhum. Deus quer que você alcance o seu propósito. É justamente isso que Ele faz. Vocês vão rodear 6 dias. Por que 6 dias? 6 dias é incompleto. E rodear de forma incompleta o povo já sabia. Então Deus vai dizer assim: vocês vão fazer aquilo que vocês já sabem fazer. Só que com uma diferença. Com um propósito. Debaixo de uma palavra. Uma coisa é eu frequentar cultos. Outra coisa é eu ir para a igreja adorar debaixo de uma palavra. Uma coisa é eu dizer que sou crente. Outra coisa é eu ser crente debaixo de uma palavra, vivendo com um propósito. E 3, eles tocaram. Eles levantaram a voz. E aí a muralha ruiu. Veja, é interessante que no versículo 4 a palavra vai dizer que quando eles foram como adoradores, os adoradores foram à frente, a arca os seguia. A presença
os seguia. A presença de Deus segue adorador. Sabe por quê? A palavra vai dizer que é Deus quem procura verdadeiros adoradores. Deus é quem procura você. Você está caçando Deus, está buscando Deus e não o encontra, tem orado e não tem encontrado, sabe? É como se você não sentisse a presença. Ei, Deus é que está te procurando. E como é que Ele vai te achar? Seja um verdadeiro adorador. É esse tipo de gente que Ele procura. E a confirmação está aqui no versículo 4. A arca seguia os adoradores, e quando eles tocaram, e quando o povo levantou a voz, Deus deu vitória. E aquela muralha, que ainda ficou mais fortificada, ruiu e o povo venceu. Fique com essa palavra. Olhe o lado meio cheio do copo. Veja a visão de Deus diante desse problema. Obedeça a diretriz, a visão que Ele te dá de encarar o problema, não fingir que ele não existe. E seja um adorador diante dessa circunstância, porque Deus vai gerar uma confusão lá. Aquilo vai colapsar e você vai passar por mais a situação, vai chegar do outro lado. Deus abençoe.